Meus amores, estamos aqui começando o nosso segundo episódio do Beauty Business, um podcast repleto de coisas maravilhosas para mulheres que querem ter uma vida mais próspera, ter uma vida com mais amor próprio, com mais autoconhecimento. Estou aqui com as minhas maravilhosas, Juliane e Sabrina. Deem oi, Olá, olá meninas. pessoal, boa Olá! E tarde. uma vida de verdade, né? Que Uma é o vida de principal. verdade, viver e não apenas sobreviver. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, melhor agora, estando aqui numa mesa tão rica, tão próspera, né? Muito feliz. Por aqui também, tudo ótimo e maravilhoso estar aqui de novo com vocês, né? Acabou demorando um pouquinho para o nosso segundo encontro, mas finalmente aconteceu, graças a Deus. Na hora certa, com certeza. Então, vamos aproveitar, né? O que a gente tinha combinado para esse segundo momento? Trazer algumas questões que vieram, né, do nosso primeiro encontro, que o nosso primeiro episódio foi mais para a gente se apresentar, vocês conhecerem um pouquinho da gente, mas a gente quer causar, né? A gente não tá aqui para fazer pão com manteiga, né? A gente quer fazer uma coisa mais. Então, o que eu resolvi fazer? Eu postei nas redes sociais alguns cortes do último episódio que a gente fez e tiveram algumas repercussões. E a gente resolveu trazer, né, algumas questões referentes a esses últimos cortes para embalar o nosso assunto de hoje. E eu tenho certeza que vai render aí muitas coisas. Espero que eu não seja cancelada. Ai, tô brincando, gente. Então, estou me referindo àquele vídeo, né, ao momento que eu falo sobre a gente querer um relacionamento. Então, assim, ó, só para relacionamentos vai ser o nosso assunto de hoje, tá? Relação de homem e mulher, e relação de homem, mulher e dinheiro. Que é uma coisa que é delicada, né? Mas a gente vai falar porque a gente não tem com que se preocupar com isso, porque somos mulheres Bem muito bem resolvidas. resolvidas, exatamente. E, então, voltando lá ao vídeo que eu postei, era um vídeo numa parte onde falava, né, que quando a gente tem muita expectativa sobre um homem, quando a gente quer muito ter alguma pessoa, quando é o caso, né, de querer ter, não que precise ter, já vou falando, mas quando a gente quer ter algo, alguém que nos traga algo, a gente também precisa ser alguém para retribuir esse algo, né? A gente não pode querer alguém X e ser alguém totalmente diferente. E isso não é só para relacionamento entre homem e mulher, é para amizade também. Eu não posso querer ser amiga de uma pessoa que pensa de uma maneira diferente, que tem valores diferentes, que tem atitudes diferentes, e ser totalmente o contrário, uma relação que também não vai dar certo, né? E para negócios também, né? Se a gente pensar em quem você quer que seja o teu cliente, você tem que ser isso, senão você não é genuína, não transmite, não consegue o resultado. Para todas as relações, no geral, né? Sim. Mas eu acabei, né, especificando que seria no relacionamento amoroso. Então, eu trouxe aquela fala dizendo que eu era super rebelde, tinha certas atitudes, mas buscava um homem que tinha outras atitudes. E que quando eu me dei conta disso, eu comecei a mudar, estou nesse processo, né, de transformação, até me tornar também a mulher que eu acho que eu preciso ser para quando eu encontrar uma pessoa. Não que eu esteja mudando para encontrar uma pessoa. E por que eu estou falando isso? Porque justamente foi esse o comentário que recebemos de uma pessoa que me seguia e deixou de me seguir por conta desse vídeo, tá? E eu quero trazer não como uma crítica, porque todo mundo tá livre, né, direito de pensar o que quiser, mas pra gente abordar, pra não ficar aquela coisa mal entendida e pegar o contexto geral do que eu tava falando, né? Então, o comentário que ela colocou é que a gente só é o que é na espera de um homem. O que está acontecendo? Aí embaixo ela colocou: esse papo de tomar decisão para ser melhor, para esperar por um homem, socorro, isso não é amor próprio. Vamos nos curar mesmo. Vamos lá, Sabrina, vamos ouvir teu comentário sobre isso. O que tu acha sobre? Eu acredito que a pessoa acabou entendendo totalmente errado o contexto do que a gente estava falando, né? Porque é muito a questão da gente ser primeiro, né? Então a gente está num processo de autoconhecimento. E não que você necessariamente precisa mudar para agradar alguém. Não é isso, não foi Não é isso. o foco, né? Mudar por outra É pessoa. em primeiro lugar por você mesmo, né? Então, você cai na real, poxa, esse tipo de atitude que eu tô tomando não tá me levando a lugar nenhum. Então, eu preciso corrigir essa rota para que eu possa estar perto de pessoas que realmente vão agregar valor, né? E trazendo isso para a parte de um relacionamento, a gente até falou muito de, poxa, eu quero encontrar um rei. Eu preciso me portar como uma rainha, né? Então, mas eu não tô fazendo isso necessariamente, não, mas é porque primeiro eu me amo.
eu quero ser essa rainha, eu quero ser essa mulher, né, que faz a diferença, que é uma mulher relevante, né? Então, eu acredito que nesse contexto ali, a pessoa, ela entendeu totalmente errado. Não foi isso que a gente quis dizer. Sim, Né? é que acabou sendo só um recorte, ela, né, não entendeu o restante que a gente estava falando, mas é justamente isso, né? A gente estava falando em específico de um relacionamento, que eu estava contando uma história minha em particular, Uhum, e que não tô errada, não adianta, né, tu querer um príncipe cantado e de ser uma bagaceira, né? exatamente, perfeito. Não adianta, Perfeito, né? Lu. Então não tá errado, mas não que uma mulher tenha que mudar por causa de homem, claro que não. Se tu quiser ser solteira pro resto da tua vida, não ter Uhum, ninguém, é uma ótimo. escolha tua e tá tudo bem, mas e tu precisa mudar sempre, buscar ser uma pessoa melhor por ti mesma, né? Mas nesse contexto do relacionamento que a gente já estava falando sobre isso, não adianta, né, tu querer alguém muito maravilhoso e tu não ser muito maravilhosa. Uhum. Não é errado, né? Não tô mentindo. Vai, Ju. Sim. Eu acho que hoje a gente vê bastante gente falando disso na internet. Então, assim, umas receitas de bolo, né? Então, por exemplo, onde que eu tenho que frequentar para encontrar um homem legal? Uhum. E aí, eu sempre penso nisso. Imagina o seguinte, sei lá, você não é uma pessoa da leitura, aí você começa a ir numa livraria, porque disseram que lá você vai encontrar homens legais, mas assim, não é a tua verdade. Então, nada que é forçado vai funcionar, porque é energia, é o que você atrai de verdade, não Uhum. é o que você fala que você quer atrair. Eu acho Perfeito. que esse é o grande erro. Então, assim, mesmo que você diga, eu quero encontrar um homem assim, 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 e por isso eu vou me transformar. É claro que aquilo tem a tua verdade por trás, né? Porque você quer se tornar aquilo. Até porque a gente estava conversando sobre isso, né? Até a gente vai evoluindo. Né? Então, você queria determinadas características que eram importantes naquele momento para você. Daí as coisas aconteceram na sua vida, suas experiências fazem com que, de repente, hoje sejam características completamente Uhum. diferentes, né? Que você olha para o teu ex, por exemplo, e você fala, hoje ele não seria Uhum. meu atual. No caso. Não, Ai, que é isso. legal, obrigada por lembrar disso, que muitas. É isso, é isso. Ai, que é isso. Ai, Ju. Tá. Tá, pega o lenço, por favor. Tá. Não, amiga, mas é que calma lá, é que eu tenho 3 ex, então as pessoas podem confundir. Mas... 3? Pô, eu tenho o 3? zodíaco inteiro. Tu tem. Nossa, rodada. Ai, Não, não, a gente tá falando de ex, né? ai, não, não confundam, gente. Não tentem descobrir qual dos ex que eu tô falando também, porque vocês não vão descobrir. Então, é isso aí. Mas, então, a gente Volta, traz coleguinha, essa volta a me questão. seguir, fala. A gente. Não! Tô brincando. Não quer seguir, não segue, né? Fazer o quê? Cada um tem os seus pensamentos diferentes. Eu tentei explicar na resposta do comentário de que não era isso, mas a militância não permitiu com que, né? Uhum. Porque tem muito isso também. E esse lance dessa militância, que eu também passei por essa fase, e não vou dizer que eu tenho ainda as minhas características, assim, né? Que eu tô tentando mudar Uhum. quanto a essa rivalidade entre sexos, né? Mas essa militância muito extrema que as mulheres têm também hoje, de que homem não presta e homem não sei o quê, e esse empoderamento, eu acho também que é, de certa forma, uma defesa das mulheres que se frustraram muito, né? Sim. Porque quando tu tem uma aura relacionada a relacionamento limpa, tu não olha para os homens como rivais, Uhum. né? Exato. Tu tá ali neutra. Então, tu sabe que pela a tua forma que tu age, pelo que tu tá vibrando, quando tu encontrar uma pessoa, também vai ser nessa mesma vibração, né? Vai ser uma pessoa que se encaixe. Porque aí, quando essas mulheres ficam nesse lance de pega, 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 pega 500, os caras pegam 500, elas só pegam esses caras. Gente, é uma loucura aquilo ali. Daí elas Uhum. acham que todo mundo, assim que nem os homens, que, né? Ai, hoje em dia os caras estão também Jesus amado, né? Não vou nem falar. Mas também tem essa visão de que, ai, que a mulher tá tudo rodada, que a mulher tá tudo isso. Tá, mas e tu tá, essas mulheres, tu tá conhecendo aonde? Tu conhece só Uhum. mulher assim? Perfeito. Que lugar que tu frequenta? Que é só esse tipo de mulher que tu conhece? Não, e quando a mulher critica a atitude do homem, tem que lembrar que ele sempre faz isso com uma mulher que permite que ele faça, Exato. né? Então E aí Perfeito. vice-versa? e a gente olha ao redor, a gente olha as nossas amigas, e até isso que eu acabei de falar, até muito pouco tempo você pensava diferente. Então é um momento Porque eu realmente. estava frustrada, aí é que vem, entendeu? Não, e o você não foi você, Lu. Ah, não, sim, É sim. cada um de Não, nós. mas eu quis me usar como exemplo, porque eu já estive nessa outra posição de rebeldia completa, com sexo masculino e de ter atitudes ridículas, eu mesma também.
E hoje eu vejo que eu estava extremamente frustrada e como eu Uhum. consegui me curar, eu consegui enxergar a minha imaturidade, a minha falta de. Porque tudo corre em torno da falta de amor Um próprio, vazio, é. Exato. vazio. Aí a gente fica tanto nessa, ou de enlouquecida correndo atrás de um monte de homem e não sei o quê, ou a gente fica, não, odeio o homem, e homem não presta e não sei o quê. E a gente nunca tenta se curar, Uhum. É que né? É normalmente sempre o outro. e você coloca essa pessoa num lugar assim, ela vai me salvar. Eu preciso dessa pessoa para me tirar desse lugar que eu não tô satisfeita. Ou o contrário. Eu preciso tanto me reafirmar que eu vou pegar uma pessoa para salvar. Então, você se aproxima de uma pessoa cheia de questões e Exato. se coloca no lugar da salvadora. E só isso já é suficiente para você se sentir um pouco melhor. Então, a gente percebe que as falhas, só nós podemos olhar para elas e curar. Mas, certeza isso. A pessoa que você atraiu, por mais que você queira julgar as atitudes dela, e eu nem tô dizendo que são certas, né? Mas pode ter certeza que você atraiu porque você precisava passar por aquilo, porque você também tem que olhar para isso. Eu acredito muito, né, e é uma frase que eu escutei muito esse final de semana, e vou trazer para esse contexto, que cada um tem o relacionamento que merece, né? Então, quando você escuta isso, você se alegra ou você se entristece? Poxa, não tô legal com o meu relacionamento. O que que eu posso fazer para mudar, né? Então, a gente entra muito nesse contexto de pessoas às vezes solteiras, vamos pegar pessoas que estão casadas, que estão com relacionamento e pessoas solteiras. Uma pessoa que é solteira e generaliza, homem nenhum presta, essa pessoa ela tá muito machucada na alma dela, justamente por causa de todos esses traumas e tudo mais. Só que tu tem o poder de escolha, você vai querer passar o resto da tua vida remoendo isso, revivendo o passado daquela pessoa que te machucou, ou você vai, não, cara, eu não quero mais isso pra mim. Eu decido me curar, eu decido buscar algo diferente a partir de agora e se posicionar pra isso. Aí entra aquilo que a gente falou, entende? De mudar as minhas atitudes, mudar o meu comportamento para chegar naquele resultado. E a pessoa que está casada, está num relacionamento que, por exemplo, não a agrada hoje, cara, o que que aconteceu? Como que eu me coloquei nessa situação? Né? Às vezes, como você falou, de querer salvar alguém ou de achar que eu seria salva, que coloquei todas as expectativas naquele homem, né? Então, a gente vê muito isso. E quem de nós, mulheres, já não passou por isso, né? De sair de um relacionamento e já cair num outro relacionamento, né? E a gente vai cometendo os mesmos erros. Então é aí que entra muito essa questão do que a nossa coleguinha ali falou, né? A gente entra num processo de cura dessas emoções, de cura desses traumas, para que eu consiga ter um relacionamento sadio. E aí entra primeiro eu me autoconhecer, eu me curar, eu me amar em primeiro lugar, porque só assim, eu me amando em primeiro lugar é que eu vou ter capacidade de amar outra pessoa, né? Então, é esse contexto. E tem um outro detalhe que é assim, né? Quando você fica sozinha, existe uma cobrança, existe, né? Existe uma carência de Uhum. alguns fatores, mas existe uma cobrança da sociedade no sentido de você estar se relacionando. Aí junta as duas coisas, e aí a gente vê muito isso, né? A pessoa encaixando alguém ali que não cabe, Uhum. mas Só para para poder ser preencher aceita. isso. E ainda tem outra, com esse discurso de ninguém presta e tal, Uhum. que você começa a ouvir tanto que daqui a pouco isso virou uma verdade. Isso, Então perfeito. aí aparece um mais ou menos, e daí você tá aceitando que você pensa, bom, já não é aquilo É lá, isso mesmo. então acho que já tá bom, já não vou reclamar. E aí é um absurdo É a gente que, escolher. assim, isso é uma coisa muito grave, na real, se a gente for parar pra pensar. Porque a quantidade de relacionamento que existe hoje, a quantidade de filho no mundo que foi colocado através de relacionamentos que pessoas que só ficaram juntas por conta de carência, Uhum. Exato. hoje eu consigo ter uma visão muito limpa de tudo isso, de fora, porque com esse meu detox, né, de Uhum. Ótimo, relacionamentos ótimo. e tudo mais, eu consigo enxergar as minhas atitudes em todos os relacionamentos que eu tive, assim, né? E perceber o quanto eu também era muito desequilibrada, porque não tinha amor próprio. E quando a gente não tem amor próprio, a gente não tem autoconhecimento, a gente não tem. Essas duas coisas andam juntas, Uhum. né? Amor próprio e autoconhecimento. Perfeito. Tu não se conhecer, tu acaba colocando, né, no outro toda a tua expectativa sobre tudo. Tem uma frase que diz também, como é que é? Às vezes tu quer afogar o outro no mar de amor que tu tem, assim, alguma coisa assim. Uhum. Porque se às vezes tu Virou tem algo objeto, mal, né? tu tem algo mal resolvido dentro de ti, e tu coloca sempre na aprovação alheia, isso em tudo, não só em relacionamento também, né? Às vezes a pessoa tem tanta falta de si que ela vive a vida baseada na opinião dos outros, né? Então, e na questão de relacionamento, a quantidade de gente que entra em relacionamento para tampar buraco,
é absurda. E é que nem, né, o que aconteceu comigo, né? Eu saí de cheguei a ficar nervosa. Eu saí de um relacionamento onde eu fiquei um bom tempo ali, naquela dor, assim, e também, hoje em dia eu nem sei o que O que realmente foi doía tanto? sentido, o que foi amor, o que não foi, o que foi carência, o que foi, por exemplo, aquela necessidade da aprovação do outro, o que foi desafio, porque tem muito disso também, né? Como esse meu penúltimo relacionamento tinha sido complicado nesse sentido, de ter essa coisa de vai, não Não vai, disponível, né? e pra mim, como eu sou uma mulher que, como assim? É o que eu quero, vai ser como eu quero. Então, na real, eu acho que foi muito mais psicológico, o início, pelo menos, né? Do que qualquer outra coisa, muito mais esse lance de desafio. E é claro que nem eu e a Ju, a gente já conversou sobre isso. Hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, por isso que eu não me relacionei nunca mais com ninguém e tô nesse detox, porque eu não cometeria nenhum passo do que eu cometi, nem aceitaria nenhum passo das coisas que eu aceitei. Mas é tudo para nenhum dos relacionamentos que eu comecei, nem com o pai das minhas filhas, nem os outros dois, foi porque eu gostava da pessoa. Todos eu comecei e depois eu aprendi a gostar. Nenhum. Então esse é o maior erro. Pelo menos para mim é o que me tira totalmente da linha, e é o que a gente estava falando antes, né? Eu e a Ju dentro do carro sobre isso também. Ah, me tira da linha, assim, o lance do se apaixonar, eu acho que é uma coisa muito ruim, na verdade. Eu criei até um bloqueio grande em cima disso. E, enfim, e aí o último relacionamento foi meio que um tampa-buraco, assim. Tipo, eu tava morrendo por causa de um. Literalmente Tam- tampava buraco. Desculpa. Não, porque Tá, eu não amiga. posso perder, né? Tampava buraco, tampava uns rebocos, tampava uns... Ah, e querido, Deus o livre, desejo tudo de bom, assim, né, pra pessoa e tal. Foi um relacionamento que foi muito mais uma troca de parceria, acredito. Ele trouxe inúmeras coisas boas pra mim. Me colocou no meu lugar, né? Tanto é que hoje eu tô aqui e muito eu devo por causa dessa pessoa que Que me legal. mostrou muitas coisas nessa relação. Que, né, foi nesse sentido, por carência, e virou daí um carinho, mas por conta disso não foi pra um relacionamento, enfim, de outras coisas. Mas aí é que tá. Aí depois desse último, quando eu percebi que, poxa, eu envolvi uma pessoa que tinha filho, comigo com 2 filhas, envolvi família, botei pra dentro da minha casa, sabe? Foi tão rápido, foi do nada. Tanto é que as pessoas mais próximas de mim, como assim? Tipo, tá namorando do nada? De onde é que saiu essa pessoa, né? Tava morando embaixo da cama já, né? Tão rápido que Do passou. nada. Então, e aí eu vi assim, graças a Deus, que era uma pessoa boa, entendeu? Que me trouxe coisas boas, eu também podia ajudar ele nesse tempo, e deu tudo certo, mas eu corri um grande risco. Eu não sabia com quem que eu tava me envolvendo, eu não sabia quem eu tava botando pra dentro da É minha até casa. irresponsável, né? Muito irresponsável. E aí, isso e todas essas coisas que aconteceram, eu parei e pensei, gente, olha o tipo de coisa que a gente faz por carência. Por não ter, por a gente não tá cheio de si, né? Eu acho que disso tudo que você falou também, a gente também já conversou, e acho que isso é na vida, em todos os aspectos. A gente não sabe amar, a gente não entende muito bem o que é o amor. Eu acho que nenhuma de nós, né, foi, por exemplo, ensinada como você deve escolher um pretendente, como você deve escolher um homem. Isso não é ensinado, a gente aprende na raça. E aí, normalmente, a forma que a gente aprende é pela atração. Né? Então, aí a coisa já começa a degringolar, que também é um assunto bem polêmico, mas vem isso, né? Primeiro as pessoas se entregam fisicamente, e é isso. Depois que você teve uma relação íntima com a pessoa, não volta. Sim. Então, os próximos encontros, eles já vão ser baseados nisso. E aí isso começa a maquiar toda a situação, porque aí aquilo que tá muito gostoso, e a química... e aí você já vai confundindo aquilo com amor, e daqui a pouco você já tá fazendo planos, e aí a pessoa ela vai apresentando várias características, vários defeitos, várias valores que não se alinham com os seus, mas você vai pensando, mas acho que eu dou conta. Não, acho que ele muda. Acho que com o tempo eu vou dando um jeitinho. E vai só piorando. E aí, quando passa esse fogo, porque passa, né? E aí é isso. Aí que dá de determina. cara com uma pessoa E insuportável. você se torna insuportável, porque você quer que ela se torne aquilo que você idealizou e ela não é aquilo desde o início. Então, mas é isso, que nem você falou das relações, elas não acontecem por acaso de maneira nenhuma. Então, por pior que elas pareçam, por mais sofrimento que tragam, é exatamente o que a gente precisa para tomar aquele saculejo e acorda pra vida, minha filha. É isso. É isso. Tá, então vamos lá para o outro assunto,
Eu tenho ali a pergunta. Um senhor aqui, coitado, mandou um negócio. Por Ele que, coitado? escreveu até errado, me criticando. Escreveu até errado aqui. Foi naquele vídeo também que ele colocou assim, ó. Depois que passa pelo carrossel, quer príncipe. Hahaha, boa sorte. Olha que danadinho esse senhor. Leandro Alves. Ainda expõe. Bota a Ai, foto dele. nome mais comum que esse, né? E ninguém vai saber. Ah, e aí, depois que passa pelo carrossel, quer príncipe, boa sorte. Ah, eu me irrito muito com homem nesses momentos também, assim. As pessoas. É a mesma coisa da crítica da mulher ao homem. É igual. Porque quem é que tá saindo com essas mulheres? Então, assim, ela é rodada, mas para sair comigo tá ótimo, né? Então, assim, na verdade, eu acho que é bem essa consciência muito individual. Muito individual, não é pro outro. É, eu até já comentei isso, né? Eu realmente fui uma pessoa que me preservei a vida toda. Só que o meu centro de preservar-me era bem material. Era bem. Porque eu sou a fodona, porque eu vou conquistar o homem, porque eu não vou me entregar. Era muito pensando nisso, entendeu? Não era uma coisa que hoje é com outro viés, que é entender assim, não, o valor que tem o meu corpo, o valor que tem ser um templo, e aí, sim, e pensar que isso não é um mandamento à toa, e que isso tem uma razão de ser. E aí agora faz muito mais sentido e você não consegue quebrar. É diferente de um compromisso. Ah, tá, mas se for. Ah, eu acho que esse aqui eu tô gostando, esse aqui eu acho que vai. E aí você vai arrumando desculpa para ir e passando assim adiante. Então, essa mudança ela é muito individual. E não dá nem pra gente criticar, né? Porque eu acho que a sociedade foi criada banalizando isso. Então, vem desse lugar, dessa construção errada. Agora, como tu falou da sociedade, né? Se a gente vai parar pra pensar, infelizmente, a gente vem de uma sociedade onde quantos pais, quantos homens abandonaram seus filhos, suas filhas, né? Eu venho de uma realidade assim, eu creio que muitas mulheres que têm essa forma de ver um relacionamento foi por causa disso. Elas não tiveram a figura de um homem de verdade dentro de casa, um homem que as protegeu, um homem que as cuidou, que mostrou filha, sabe? E aí a gente começa a ver esse assunto, essa simples resposta, né, das pessoas, desse homem, dessa outra menina. Vamos tentar enxergar a raiz disso, a raiz desse problema. E aí, quando a gente entra nesse contexto, a gente consegue ver exatamente isso. A nossa sociedade, ela é doente. E quantos pais abandonaram suas famílias, né? Quantos homens simplesmente viraram as costas e a gente cresce não tendo um exemplo. Poxa, mas o que que é um homem de valor? E às vezes Nem nem o homem abandonou, e né? nem a mulher, né? E às Nem a vezes mulher. nem questão de abandonar, né? Quantos exemplos aí de que passaram a vida inteira Sim, com um pai dentro de casa, mas que traía a mãe a vida inteira, exato. e a criança ali vendo isso, Uhum, e assim, ó, não vamos longe. Eu, quando era criança, isso ainda era uma coisa considerada normal, sim, né? Era normal o homem trair a mulher, mas. A mulher trair o homem era caso criminal, uhum, assim, tipo, o cara Sempre vai ser, né? Ainda é. poderia, né, matar a mulher e tá tudo certo. Então, assim, a gente. Eu vejo isso pelas minhas filhas, eu tenho esperança que seja diferente. uhum, Porque eu tô criando elas de maneira diferente, vejo também que as mulheres estão criando os seus filhos pequenos hoje de maneira uhum, diferente, mas eu fui criada também vendo esse monte de absurdo, sim, não tendo, né, essa referência masculina, com postura realmente, né, de um isso. pai de família Aham. por conta dessas coisas. E, e por isso que todo esse tempo, depois de 31, quase Uhum. 31 anos, né? Eu vivendo dessa maneira, sem saber escolher direito, aceitando coisas horríveis que nem eu já aceitei dentro de relacionamento, coisas que me fizeram muito mal, coisas que Uhum. são inadmissíveis, porque pra mim, Era o como não comum. tive aquela, entendeu? Tipo, via briga, via traição, via várias coisas do tipo, então assim, a gente já cresce com essa. E o mais louco, sabe, Lu, é de tudo isso que a gente vai vendo é que tem, é como uma raiz, ela tem várias vertentes, né? Por exemplo, eu cresci sem a figura de um homem, sem a figura do meu pai, né? Porque os meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos. E eu cresci ouvindo a minha mãe dizendo: você não precisa de homem pra nada. Você se vira Minha sozinha. mãe sempre falou isso Clássico. também. Constrói a tua vida, vai. Aí, beleza. Hoje eu sou casada, né? Graças a Deus, a gente ano que vem vai completar 10 anos de casado. Eu nunca imaginei que é Parabéns. uma bênção, né? Ganhasse na loteria, querida. Eu Os realmente, dois, né? eu É, realmente os dois, não. Nossa. me considero muito abençoada. Só que olha que coisa louca que mesmo, e eu falo isso porque eu creio que, de verdade, que vocês vão encontrar as pessoas certas. Amém. Eu não Sim. acredito que a gente foi feito para viver sozinho, eu não acredito nisso, né? E dentro do meu casamento, eu ainda preciso curar algumas coisas dessa raiz, de que tu não precisa de homem para nada.
Quantas vezes dentro do meu casamento eu não permitia o meu marido cuidar de mim? Gente, Trator. exato. Deixa que eu resolvo. Sai, chega do mercado, pega a sacola, tudo. Ele, eu tô aqui. Deixa eu te ajudar. E várias vezes ele olha pra mim e ele fala, deixa eu te ajudar. Não, pra nós Deixa até eu é uma cuidar de ofensa, você. tipo assim, tá, mas quem disse que eu preciso? E aí Ai, que horror. eu paro assim, eu penso, gente, olha o quanto a forma como a gente foi criada, as coisas que a gente ouve, né? Por isso a gente precisa cuidar muito bem, as rodas que a gente tá. Como isso vai influenciando e vai impactando a nossa vida até o momento que você precisa falar assim, cara, eu não quero, pra mim chega, eu não quero mais viver dessa forma. Né? Eu quero encontrar uma pessoa que vai me amar, que vai me respeitar, que vai me tratar como uma pessoa que eu mereço, né? Então, realmente uma virada de chave. É um processo de autoconhecimento e de buscar por isso, de verdade, de se curar. Esse lance eu tenho isso e é algo que, assim, eu digo que eu tô tentando tratar, mas não é com terapia. Eu, as vozes da minha cabeça e o ChatGPT. E com minhas amigas. Tá dando ruim esse negócio de chat conversas. GPT aí, viu? Você tá vendo? Não. Tá Pra dando mim, ruim. até agora, ele deu super certo. Não, tá dando ruim. Verdade, vocês viram isso? Hum. Ah, fofoca só, né, da internet. Mas que as pessoas, e principalmente os adolescentes, estão levando, ao invés de um terapeuta, pro chat GPT. Já teve casos de suicídio, de coisas assim, porque não estão levando a sério, que não é uma máquina, né, gente? Nossa, que loucura. Então, não tem capacidade de diagnóstico, de avaliar a situação real. Mas, enfim, foi só um. Tá. Já não falei isso. E aí eu me perdi, viu? Desculpe. Viu? Eu A Maria me eu perco. imaginei que tu fosse se perder. Mas Poxa, você, eu não, tava mas ali, você eu ia tava- trazer lance eu da tava- família. Você ia Você lance estava da família. falando que você não buscou a ajuda de um terapeuta, mas era Sim. você mesmo e E o o chat GPT. Não, sim, essa parte eu lembro, mas eu não lembro por que que eu tava falando isso. Eu vou onde é falar o ia que eu ia chegar. dizer, depois você lembra. Eu vou perder de novo, amiga. Deixa, Tá? respira. Então Ó, vai. vai. Tá, vamos lá, deixa eu pensar aqui. Ju, para Puxa com o essa ar. mania. Deixa, Pois é. deixa Para ela com essa falar, deixa mania. ela terminar o raciocínio. Enfim, ChatGPT, não sei o que, me cura, tá, vai, fala. Esqueci agora, já era. Foi, com Deus. Eu acho que você ia falar da família, dessa coisa de que ela estava dando exemplo da dela. Lembrei que eu tava falando da energia masculina. É uma coisa que eu tento tratar, é isso, entendeu? Cuidar a minha energia masculina. Por quê? E aí, às vezes, eu fico reclamando, assim, porque de uma maneira ou de outra, mesmo, né, eu tendo me relacionado com pessoas que têm a personalidade muito diferente, eles têm a mesma característica. São mais Femininos. energia Não, feminina? energia feminina, não Da atitude, afeminados, né? não Sim, sim. afeminados, com energia feminina, né? Não tem muita atitude, tu tem que mandar. Ai, Deus, Mas é uma cara, só de característica lembrar, eu dou graças a universal. Deus por estar solteira. É uma característica bem Mas é uma comum, coisa, né? não dá. Aí eu me paro às vezes pra pensar assim, ó, será que eu ia dar certo com um homem com uma energia máscula? Claro, com Só quando você certeza. Às estiver vezes eu pronta, fico né? pensando assim, eu acho que eu ia peitar esse cara, eu acho que eu não ia, Aí você não entendeu? vai achar ele. Só né? que Não. daí, às vezes, eu fico pensando, cara, é porque eu nunca encontrei. É sempre os caras que eu tenho que ficar, tá, vamos, faz isso, faz aquilo, vai, Aqui sabe? é tudo perfeito. Sim, né? e aí eu sempre. E eu trago isso tanto para um relacionamento, que nem a gente vai entrar daqui a pouco no assunto de homem, mulher e dinheiro. Ótimo. E eu sou uma pessoa que eu falo muito, né, que hoje em dia eu tenho um pensamento muito firme que eu acho que o homem tem que ser o provedor, sim. E mesmo falando isso, eu sempre caio na enrascada, com alguma exceção lá, que era até de boa, assim, sabe? Nesse sentido, mas, tipo, no meu primeiro relacionamento e tal, e no meu último, deixou muito a desejar isso, sabe? Desse lance do financeiro. De eu ser a mulher, o homem da relação, nesse sentido, pagar a maior parte das contas, eu sabe fazer mais acontecer. E isso é uma coisa que hoje eu vejo que, cara, como isso deixa a gente desgostosa do cara. E Sim. não é pelo dinheiro, é pela segurança que a pessoa te passa. Existe uma confusão Pelo muito grande nisso. prover, é o né? saber que, assim, ó, estando do lado desse homem, eu vou estar tranquila, porque se acontecer qualquer coisa comigo amanhã, ele vai segurar as pontas. E não é só no lance do dinheiro, é a atitude também, entendeu? Daqui a pouco acontece alguma coisa, como que esse cara vai reagir? Como esse cara vai me defender? Como ele vai proteger? Ele vai se enfiar para baixo das minhas pernas, com o rabinho ali, ou ele vai tomar a frente, vai tomar a decisão, né? E eu busco por esse homem, e aí, como eu não encontrei, eu me tornei esse homem nas relações. Que faz acontecer, que faz surpresa, que dá presente, que paga a conta, que não sei o quê. Mas é que eu tô querendo isso, e como eu não tenho, eu faço. E aí eu rio, porque daí o cara também Você adora. vai atrair uma Aí pessoa o cara, que ele se recebe. coloca mais ainda naquela situação, porque é maravilhoso, eles também querem, né? Eles acham que eles estão na Disney, que eles querem, não fazem porcaria nenhuma, muitas vezes, pra nada, dentro de casa, nada.
E ainda hoje em dia as mulheres que estão pagando as contas ainda. Eu conheço muita mulher que paga a maioria das contas dentro de casa hoje e tal. E assim, e a gente não tá mandando os caras lavar louça, que nem eles fazem com a gente, né? Então, assim, vamos. Eu acho Já que me estressei, já subiu meu sangue, vou passar a bola. Não, eu acho que existe uma grande confusão nessa questão de provedor e já cai para o lance de interesse, né? É que quando eu acho que a gente coloca provisão, é justamente nesse sentido. Não importa o quanto, não significa que o cara tem que te bancar luxos, não é que você quer os bens da pessoa, não é nada disso. É a segurança do dia a dia, é a segurança de você realmente poder saber assim. Eu não sei, né? Eu ia até dizer isso depois que você falou, Sabrina. Eu venho de uma família extremamente estruturada, com papéis bem definidos de pai, mãe. Meu pai sempre foi este homem, então o exemplo total. Mas eu também me rebelei ali, porque eu via minha mãe sendo a mulherzinha numa sociedade que ensinava o empoderamento, o feminismo. E eu pensava, meu Deus, como pode ser tão dependente? Hoje eu olho para minha mãe e penso, meu Deus, quanta sabedoria aleatória, né? Porque ela soube conduzir e com certeza não foi perfeito, teve N problemas, mas você vê a construção. E é isso, é a provisão dentro das possibilidades. Então é isso. Ele não precisa te convidar, por exemplo, para sair, te levar no restaurante mais caro de Floripa para te impressionar. Mas Se tu vai convidar uma mulher pra sair, se tu não tem dinheiro pra pagar a conta dela, não sai. Eu tenho um dilema que é esse homem que não tem dinheiro, ele precisa arrumar um emprego e não precisa mulher. Ele precisa arrumar um emprego primeiro. Se eu sair com uma amiga minha, tu já saiu comigo, né? Claro, eu tenho o lance das minhas permutas, mas antes de ter, se eu te convido pra algo, é que nem festa de aniversário. Eu gosto da festa de aniversário que eu pague tudo. Eu não gosto dessas coisas de eu faço um negócio pra mim, cada um paga o seu. senão você não faz. Mas é muito particular. Mas é que nem eu, assim, eu até posso dizer, amiga, vamos comer um sushi hoje e tal, como é que tu tá de grana? Aí a Vamos, gente vê, vamos. né? Mas muitas vezes eu aproveito que nem hoje essa situação que eu tenho de poder, né? De poder ter, no sentido dessas permutas e tudo mais, que eu convido e eu faço questão, entendeu? Assim como eu já saí em date e paguei a conta, entendeu? Assim, porque eu quis. E muitas vezes, e o lance é toda vez que eu vou, que eu ia, eu nem sei mais o que é um date, eu também sempre me ofereci para pagar a minha parte. Mas eu acho que a maior educação do mundo é que se tu convida uma pessoa para jantar, se tu faz É um convite, gentileza, né? tu que paga a conta, cara. Aí assim, ó, o cara foi lá um dia, vou contar uma história pra vocês. Eu Tomara não que vou ele nem não. contar a minha história. Ele pode senão até. eu perdono. Ele me acompanha no Instagram, tomara que ele não veja esse episódio. Mas eu vou contar porque foi muito engraçado. Nessas aí de date e tal, de achar que, cara, se tu me convida, tu vai pagar a conta, né? Tava pensando nisso. Aí um dia vi uma dica de uma menina dizendo, né, na internet, tipo, quando tu sair num date com um homem, na hora de pagar a conta, tu olha bem no grão do olho dele e diz, tu precisa de ajuda? Porque isso meio que passa É uma uma coisa de, intimidação, né? tipo, tu quer ajuda? Né? Ela ensinando. E Uhum. eu, tá, né? Aí um dia, fui chamada para um date, né? O moço me levou, ele que escolheu tudo, né? Então, beleza, legal. Me levou num sushi, caríssimo, que ele escolheu. Beleza, fomos jantar e tal. Eu tinha R$ 80 na conta naquele dia. Só isso. Eu não tinha recebido. Era os R$ 80 que eu tinha uns 2 dias para passar com aqueles 80 ainda. E aí chegou na hora do caixa de pagar, a conta deu 400 e lá vai pedrada. E eu vi que ele deu uma respirada meio, sabe, quando a pessoa dá uma. E eu olhei pra ele e disse: Tu precisa de ajuda? Mas crente que ele tem um pouco de orgulho e dizer: Não, gata, tá tudo certo. Ele olhou pra mim e disse: Se tu quiser, pode ser. Nossa. Eu já ia dizer, não, Eu não não quero. quero. Eu não quero. Então, mas eu não quero, tem a ver com Os isso. únicos R$ 80 que eu tinha foi. Eu disse: então tá, vou te dar 80, tá? Eu tinha dado quase R$ 500 a conta. Mas assim, Mas poxa, você vai ter encantamento pra sair com essa pessoa de novo? Jamais. eu saí de novo. Ah, parabéns, Lu. Mas é que aconteceram, né? Tinham outras conexões. Aproveita então para perguntar pra Na época do Sabrina. Antigo Testamento, Deus me livre, eu já não faço mais isso nunca mais. Não, financeiramente falando. Fala pra Sabrina aí. O quê? É, O que eu acredito sobre isso? em relação à prosperidade, a finanças, né? Como que você vê isso? De forma técnica, né? Sem emoção, né? Olha, É que não. sinceramente, essa questão, eu não sei, assim, ia me fazer de louca, entendeu? Eu não ia simplesmente esperar ele
Ele. Não, eu ia ficar calada. Tu Eu tomou- ia ficar foram- sentadinha, entende? E ele que levantasse, ia pagar a conta. Mas eu acho que assim, ó, esse tipo de homem tá muito relacionado a que tipo de homem que a gente tá atraindo naquele momento, entendeu? Então, as coisas, elas vão se complementando. Se aconteceu aquilo, é porque é um homem, sinceramente, é um homem mesquinho, é um homem que não tem visão nenhuma de prosperidade, de ser um provedor para uma mulher, entendeu? Para mim é uma falta de educação um homem me chamar para sair e querer dividir a conta. Isso para mim é ridículo, para mim é inadmissível jamais, né? Então, e na própria conversa, antes de sair com a pessoa, tu já tem uma noção de como é que é, qual que é a visão daquela pessoa, né? Deveria, né? Se eu percebo que é um cara que não diz respeito com aquilo que eu acredito, nem rolaria o date, entende? Isso é muito importante, porque aí é que vem tudo aquilo que a gente já falou, né? Hoje em dia, uma pessoa que tem amor próprio, Borbulhando pra falar. que tenha autoconhecimento, essa pessoa ela já não vai se colocar mais nesse tipo de situação. Que nem por isso que o detox, ele é excelente. Eu sou muito a favor hoje, entendeu? Tu olhar as relações de fora e, assim, selecionar muito. É claro, tudo depende do que tu quer pra tua vida. Se tu quer só o baoba, loucura, e tudo bem. Com certeza, mais pra frente, em algum momento, tu vai sentir que tu tá fazendo a coisa errada, tu vai se sentir mal. Enfim, no meu pensamento hoje em dia do que é o caminho certo que a gente deve trilhar, né, no quesito relacionamento, é tu realmente conhecer antes uma pessoa, não pular nenhum Atropelar. passo. Mas esse lance que tu falou, eu gostei muito, que tu disse assim, ó, eu nem levantaria, né, ele que pagasse a conta. A minha mãe já me falou isso também, que ela aprendeu isso com uma amiga, porque minha mãe, ela tem energia muito masculina também. E ela gosta de... Então, ela só arrumava cara e ela ficava pagando as coisas pros caras, entendeu? Ela adorava fazer isso. Sei lá se adorava, é o jeito dela, né? Mas não sei. Mas hoje ela também mudou, porque é uma coisa... Porque aí o que a gente começa a fazer? Atrair só pé rapado, homem com Claro, energia, Isso. né, feminina. Mas qual é o maior problema de tudo isso? Qual é a minha sensação? Quando, por exemplo, assim, ó, por que que eu não consigo ficar sentada naquele momento, não consegui ver outra pessoa levantando e pagando? Porque eu tenho, acho que até um ego tão grande, no Perfeito. sentido assim, que eu não preciso É isso. de ninguém, entendeu? isso. Não preciso que tu pague as minhas coisas. E nesse pensamento que eu tive a vida inteira, eu só me lasquei. Porque daí eu sempre tô ali, né? E aí, cara, ou é sempre, eu acredito, né? Todo dia acorda um trouxa, um esperto. Todo dia, ou tu deixa teu papel feminino ali, deixa o cara agir, ou se tu for tentar fazer algo que é do papel dele, ele vai virar a mulher da relação. E veja Vai, bem, fala. não, e veja, tô aqui. Fala, Ju, Não, fala. porque assim, veja bem, como tudo é reflexo. O que tá acontecendo hoje? Essa facilidade, né, de você ter relação casual. Então, pensa que um homem, ele não tá saindo exatamente com a Luíse porque ele de fato te escolheu. Ele tá saindo que por acaso você passou ali fácil por ele, ou num aplicativo, ou num Instagram, ou numa festa, em algum lugar, e aí ele investe. Eles não investem, É que tá entendeu? muito fácil, né, amiga? Que nem Sim. eu acho horrível aplicativo de relacionamento. Eu tenho pavor. Eu acho que é como se fosse uma vitrine de mercado. Conheço pessoas que dizem, né? Tenho amigas ali que casaram, que Eu estão casando. casei! Eu Então, casei! por causa do aplicativo de relacionamento. Já tive uma péssima experiência quando era bem jovenzinha, por causa do aplicativo de relacionamento, que eu fiquei um tempão conversando com o cara era super gente fina, super bonito. No date com o cara, eu entrei no carro do cara, o carro tinha cheiro do bafo que o cara tinha. Então, desde então, nunca mais na minha vida eu quis entrar e conhecer uma pessoa pela internet, se marcar de conhecer uma pessoa sem conhecer ela pessoalmente antes. Mas, fora isso, eu acho que é uma vitrine. Tu te colocar naquela situação. Eu sou tão ciumenta que eu penso, cara, o cara que tá aqui no Tinder, ele tá falando comigo, ele tá falando com mais 10 meninas ao mesmo tempo. Mas qual é a diferença disso na vida real? Ai, amiga, total, dependendo de onde tu está, entendeu? Eu prefiro muito mais conhecer uma pessoa na coincidência de estar ali do que estar buscando alguém. Eu acho muito vazio. Tu tá aqui, ó. Se eu gostei, se eu não gostei. Dá Não, like, deixa não dá eu like. dar minha opinião sobre isso, assim, sobre quem já casou. Então, meu nível de aproveitamento é 100%. Ela Não, deu 5 estrelinhas pro Tinder. Não, o que que eu acho? Eu acho que essa questão de você encontrar alguém num estabelecimento. O que acontece? Não sei. Quando você tá olhando um aplicativo, a pessoa pode ser bonita, ela pode. Não é qualquer um que você. Aí tudo depende do propósito. Então, assim, a ideia do aplicativo eu acho muito interessante. Pessoas que estão buscando um relacionamento.
Aí, claro que o ser humano consegue destruir Eu qualquer já ia dizer, ideia. porque a busca E aí virou não um é nada pro cardápio. relacionamento Mas é ali. que nem na vida real, Lu. Numa balada, num bar, numa festa. As pessoas estão ali também. Elas Por isso estão que eu não querendo vou mais em festa também. né? Então, é uma noite. E aí, então, o problema não tá no aplicativo, o problema não tá na noite, o problema tá dentro das pessoas. Então, pode ser que dentre essas pessoas, você encontre alguém como você, que tá buscando alguém de verdade. Igual no rolê, na balada. Talvez você encontre alguém que tá buscando, mas é um filtro enorme. E quanto mais as coisas estão acontecendo desse jeito, eu tenho um monte de amigo homem que fala, não dá pra ficar bancando tanto encontro com tanta mulher na cabeça deles, eles nem precisam se dar o Mas olha que trabalho. horror, ai, não dá pra ficar bancando tanto encontro. Os caras, eles não estão Eles por não ter um estão mas eles não relacionamento, estão precisando amiga. pagar. As mulheres estão aceitando dividir a conta. Eles não estão precisando escolher essa mulher, focar nela, investir nela. Eles conseguem ter o que eles estão querendo ali naquela noite sem muito investimento. Então, um caminho de duas mãos sempre, né? O que a mulher tá dificultando, o que ela tá facilitando. E aí vai vindo os filtros. A minha opinião é que essas coisas de relacionamento, aplicativo, é só sexo casual. Ali não vai ter nada de... Essa é a minha opinião. Uhum. Não vai ter... A maioria das pessoas que estão ali estão procurando só um oba-oba. Ninguém tá ali procurando uma Mas na coisa vida séria. é isso. Entende? Na vida. Então, aí tu pensa, se na vida já é algo que é Sim. desafiador, imagina dentro de um aplicativo, né? Então, essa é a minha opinião. Eu acho que ali tu não vai encontrar uma pessoa... Não, eu também não gosto assim, mas é mais por uma visão até assim eu acho muito... Disposição. Eu acho que eu tenho uma visão sobre quem tem aplicativo de relacionamento, que Tá, a pessoa antes tá de você falar. desesperada. Eu tenho essa visão. Mas é um desespero. preconceito teu, Até né? porque, Como assim, ó, você pra se vê. gente que é espiritualizada, que a gente acredita, eu pelo menos acredito que Deus vai colocar na hora certa a pessoa certa pra minha vida, eu não preciso procurar em lugar nenhum, nem em aplicativo de relacionamento, nem em balada. Todas as vezes que eu fiz isso, tipo, de ir pra festa pra achar alguém, é claro, dentro de mim eu sempre quis achar um marido. Sempre. Mas eu queria beijar na boca, entendeu? Então, azar, chegava no fim da festa, não tava procurando um marido, eu queria beijar alguém na boca, entendeu? Então, que é uma coisa que hoje em dia também eu não acho bacana. Acho que faz mal pra gente. Claro, que nem eu falei, eu tenho amigas, né? Tenho uma amiga agora que, inclusive, vai casar em outubro, tá grávida já, vai casar agora em outubro, que ela conheceu o marido num aplicativo de relacionamento. Mas pra mim, eu acho que é muito querer, sei lá. tudo Mas bem. Deus faz o que quer, né? Deus, se ele Claro. quiser, ele pega uma pessoa que tá pendurada numa obra. Com certeza. Não, é exatamente isso. Não é o lugar que vai mudar a pessoa. Não é nada disso. É como você está e o que você vai atrair. Seja lá o ambiente que você tiver. E tu comentou ali sobre a questão do ciúme, né? Que tu é muito ciumenta. Sou demais, amiga. Eu sou possessiva. Isso é uma coisa que também precisa curar. Que Mas tem... é trauma, né? Trauma de Trauma. infância, trauma de E tem várias muito a coisas. ver com toda a questão de insegurança, né? Medo e tudo mais. E eu já tive uma época onde eu era muito ciumenta. Hoje eu não sou. Porque eu acho que entra muito na questão de tu confiar em quem você é. E você tá nesse processo, entende? Então, aos poucos, essa sensação de ciúme... Porque o que é o ciúme? O ciúme é você achar que você tem Pouco. posse daquela E que pessoa. você é pouco, que ele vai te trocar por qualquer coisinha Qualquer outra melhor. coisa que aparecer. Então, tem muito a ver com você se sentir segura de quem você realmente é, entende? Então, eu também, né, já passei por essa fase, né? Eu me lembro quando nos primeiros namoricos ali da adolescência e tudo mais, ciúme acontecia. Só que hoje, eu sei quem eu sou. A questão do autoconhecimento. Eu sei que a pessoa, porque daí tu dá liberdade pra pessoa, tu não quer prender ela. A partir do momento que tu quer prender uma pessoa num relacionamento, já tá totalmente errado. O amor sabe? foi deturpado. Então, aí, exatamente, tem aquela questão do ciúme, tem aquela questão da posse, né? E a gente não é dono de nada, nem de ninguém. Se a pessoa realmente te ama e vai te honrar, você não precisa se preocupar se ela vai ir, ela não vai voltar, entendeu? Essa é a importância do amor próprio, né? Isso, E por isso, Lu. gente, que assim, o que eu tomei consciência, que eu acho que as pessoas que ainda estão nessa vida, pelo menos as mulheres que querem alguma coisa, querem ser levadas a sério, né? Elas têm que mudar o pensamento, saber que pra gente conseguir ter um relacionamento com esse nível de maturidade, Isso a mesmo. gente tem que se amar primeiro, e esse processo de se amar primeiro, ele é muito longo, porque tu tem que lidar com todas as tuas sombras, tu tem que lidar com os teus traumas, tu tem que curar aquilo ali, tu tem que realmente parar de sentir aquela dor, e isso é um processo longo. Por isso que é muita loucura a pessoa que sai de um relacionamento entre outro, ou pessoa que do nada começa a namorar uma pessoa sem conhecer. Ou acontece uma sinergia muito grande, que eu também acredito nisso, porque assim, eu
com o pai das minhas filhas, a gente não teve namoro, a gente ficou e eu fui morar com ele, a gente ficou 8 anos juntos. Então, assim, claro, né, um relacionamento bem maluco, mas é porque ele era imaturo, eu também, a gente, dois traumatizados, ele também não tinha tido exemplo de família, eu também não, então os dois loucos ali, pra te ver a importância da gente conseguir ter essa visão sobre a gente mesmo, se colocar no nosso lugar pra conseguir enxergar o outro na posição que ele tem que estar, e não como um tampa-buraco, mas como um complemento, né? Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai ficar sofrendo, se frustrando, biriri, bororó. Por isso que eu volto a dizer, esse detox, ele é muito legal, porque a gente consegue ver de fora esses erros que a gente cometeu, e a gente consegue ver, assim, tipo, eu, como tô nesse lance, né, de estar muito tempo, tipo, às vezes, assim, de flertar com alguém só na minha cabeça, às vezes eu penso assim, olha só, acho que eu tô interessado em alguém, passa 2 dias eu vejo que é coisa na minha cabeça. Que talvez foi coisa de um momento de carência, né? Eu nem conheço uma pessoa, como eu vou me interessar. Então, volta esses momentos de lucidez. Eu tô vendo que o assunto tava tão bom hoje que a gente nem viu, que Que passou bênção, muito né? rápido. Gostei. É muito bom, né? Mas eu queria te fazer mais uma pergunta, assim, tu que é casada, né, já há tanto tempo. No início da tua relação também foi esse lance do dinheiro pra vocês. Foi algo que tu teve que mexer algum pauzinho ali pra ajustar ou algo que fluiu naturalmente? Como a relação do teu marido com isso? Ele sempre se portou como um provedor ou não? Te pergunto isso porque realmente hoje é muito raro tu ver um homem com essa atitude, né? Muito boa pergunta. No começo do relacionamento, eu ficava com muita raiva porque o meu marido fazia mais dinheiro do que eu. Sempre foi assim, desde quando a gente se conheceu. E aquilo me trazia muitas inseguranças, né? Até que um belo dia eu tava tomando banho e eu, com aquela raiva, eu falava, gente, eu preciso buscar uma forma de fazer mais dinheiro do que ele. Orgulho, egoísmo, né? disputa dentro do casamento. Aí Deus falou pra mim assim: Ei, você ainda não percebeu que eu uso a vida do teu marido pra te abençoar? Quando ele falou aquilo ali, eu entendi. E aí eu comecei a respeitar o meu marido, comecei a honrar cada vez mais ele e entender. Em relação às finanças, o que que aconteceu? A gente só começou a ser inteligente financeiramente como casal há 3 anos atrás, né? Nós vamos fazer 10 anos de casado. Ou seja, mais da metade do nosso relacionamento, nós éramos dois inconsequentes, né? Porque imagina, a gente fazia o recurso, eu era aquele tipo de pessoa que eu olhava a fatura do cartão de crédito, eu via assim, gente, tem limite, amor, olha só, tem limite. O que que a gente pode comprar? Aquela ansiedade, aquela coisa de preencher os meus vazios, os nossos, né, como casal, no dinheiro. Aí a virada de chave aconteceu quando a gente fez um técnico em administração. Ali a gente teve educação financeira e aí a roda virou. A gente pensou assim, não, agora vamos focar em economizar pra gente investir. Vamos comprar ações, vamos comprar dólar. E aí meu marido gosta muito, ele é um investidor mais arrojado, digamos assim, ele gosta de coisas mais arriscadas. Ele foi lá, começou a investir no Bitcoin. Então, cada um... E aí, assim, o mais legal que é que a gente separava, era muito gostoso, era muito prazeroso fazer o dinheiro sobrar. Porque eu investia nas coisas que eu gostava, eu era mais conservadora. Então, eu ia lá e comprava ações que iam crescendo um pouquinho a cada mês. Ele já ia lá investir no Bitcoin, que daqui a pouco estava alto, quando veio já caía. Então, foi um processo. E eu tenho certeza que muitos casamentos hoje, o dinheiro é motivo de maldição. Total, Com total. certeza. Eu, De pra mim, briga. muitas das coisas que me atrapalhou no relacionamento com o pai das minhas filhas era questão do dinheiro, porque é alucinado por dinheiro e ao mesmo tempo. E assim, eu fico ouvindo eu tô Encostado. falando desse teu relacionamento com ele, e eu fico pensando, cara, eu passei o que eu passei, tem que ter um motivo, entendeu? Eu tenho que estar ajudando alguém aí com alguma coisa. Porque eu tava grávida da Antonella e eu não tava conseguindo trabalhar, porque eu Imagina. tinha tido descolamento de saco gestacional. Tava E aí eu arriscado. não tava conseguindo trabalhar, tava sem dinheiro, tipo, eu fazia uma sobrancelha aqui, outra ali na minha casa, e aquele dinheiro era a minha parte do aluguel que eu tinha que pagar, da minha parte, né, que era dividido. E aí não sobrava pra nada, e aí eu tava sem shampoo já, eu tava lavando Meu minha cabeça com Deus. sabonete, porque eu tava com vergonha de pedir pra minha família, porque tipo assim, poxa, tu é casada, tá grávida e tu não Te tem um vira. shampoo, te vira. E aí ele também nem pra isso queria. Aí um dia acabou meu condicionador e a gente foi no mercado. E como eu sabia que eu já ficava, ele me humilhava por conta disso, de Nossa, grana, né, amiga. nessa fase, a gente foi no mercado, eu tava sem condicionador, e eu sempre com cabelão. Fui lá e peguei, nunca vou esquecer, um Neutrox de R$ 3,99. Era um mini Neutrox daqueles amarelos, sabe? Uhum. E eu peguei aquele negócio e botei dentro do carrinho. E ele olhou pra mim e disse assim: quando é que tu vai ter pra me pagar? Meu E eu Deus, que peguei, e eu com absurdo. barrigão da Antonella, e eu peguei e disse assim: eu não vou ter pra te pagar. Fiquei furiosa já na hora. E ele: então tu não vai levar. Tirou o condicionador de dentro do carrinho e botou na prateleira.
Eu saí do mercado do Hiperbom chorando, Que com absurdo. barrigão. Que absurdo. E assim, liguei pro meu pai e contei pro meu pai o que tava acontecendo. Ó, pai, aconteceu isso, isso e isso, não, né, e tal. Nossa, meu pai ficou furioso, ligou pra ele, meteu a boca, daí... Só que assim, pra te ter noção do nível de coisa que eu passei, tô te Nossa, contando uma amiga. coisa só. E pra mim, e eu aceitei, e eu achava que tá, e ainda fiz outro filho E eu com o sou cara. culpada, né? Eu não tenho dinheiro, É, eu que gente. sou Eu não tô culpada, entendeu? Eu colaborando. fico aqui dependendo do... Sabe? Absurdo. É Pra um te absurdo, ver amiga. o quanto a gente é O quanto a gente tolera coisas. por falta de amor É, próprio, exato. gente. Imagina. E eu fiquei sem condicionador, resumindo, entendeu? E ridículo essa cena. E ridículo eu ter continuado, mas não tinha o conhecimento que eu tenho hoje pra saber que existe diferente. Era meu Uhum. primeiro relacionamento, entendeu? Mas enfim, passou, graças a Deus. Nossa. Que bom. Esse podcast foi especial, hein? A gente já tem que finalizar. Não, temos 3 minutos ainda. Alguém quer dar... Alguém Que quer fazer bênção, gostei. uma... Muito especial. Então é isso, gente. Mais um episódio aqui do nosso podcast. A gente falou muito hoje sobre relacionamento, que querendo ou não faz muito parte, né, das conversas de mulher do nosso universo feminino. Queria agradecer a presença da Ju, a presença da Sabrina e dar um recadinho aqui muito especial para vocês, que já temos data do novo evento do Beauty Business, que vai acontecer no dia 16 de novembro, numa mansão lá na Lagoa da Conceição, um lugar incrível. E a gente vai preparar um encontro muito especial para todas as mulheres. E a gente ainda agora, até chegar lá a data, a gente vai falando sobre as dinâmicas que a gente vai fazer e tudo que vai acontecer. Mas já gravem na agenda de vocês, dia 16 de novembro, na Lagoa da Conceição, aqui em Florianópolis, o segundo evento do Beauty Business. É isso, gente. Ninguém É quer dar isso. tchau? Então tá bom. Muito obrigada, Beijo. gente, pela companhia. Até a próxima. Até a próxima.